A igreja de Santa Maria de Azurara situa-se na freguesia de Azurara, na margem sul do rio Ave. Na margem oposta fica a Vila do Conde, em cujo concelho esta localidade está integrada desde 1836. Esta construção ganhou impulso em 1502 com a obtenção do patrocínio do rei Dom Manuel I, que por aqui passou durante uma peregrinação a Santiago de Compostela. A edificação do templo começou mais tarde, em 1517, no local onde existia uma pequena capela. No adro da igreja existe um cruzeiro manuelino que, num dos lados, representa Cristo crucificado e, no outro, a Virgem. Está decorado com flores de lis e com a concha de vieira, símbolo dos caminhos de Santiago. Azurara faz, aliás, parte do chamado Caminho Português da Costa. A possante torre cineira, dividida em 4 registros e adoçada do lado esquerdo, foi edificada mais tarde, já durante o século XVII. Esta torre constitui uma quase réplica da existente, aqui bem perto, na igreja de São João Batista, em Vila do Conde, que foi edificada na segunda metade do século XVI pelo mestre João Lopes, o Moço. A igreja de Santa Maria de Azurara possui 2 portais laterais, o do lado direito em dupla arquivolta de arco abatido e o do lado esquerdo em arco de volta perfeita. Na fachada posterior encontra-se uma capela adoçada, construída em 1720 e dedicada a Nossa Senhora da Graça, sendo flanqueada por cunhais apilastrados, encimados por pináculos piramidais. Ao meio, por cima do escudo português, surge uma janela em arco de volta perfeita, encimada por uma coroa segurada por 2 anjos. No topo, 2 volutas centram uma cruz latina. O exterior dos corpos da nave central e da capela-mor é encimado por uma fileira de ameias decorativas, em cuja base surgem diversas gárgulas de canhão e zoomórficas. Estes elementos típicos do estilo gótico, que cumprem uma função prática de escoamento das águas pluviais, têm também um propósito decorativo e simbólico, não faltando as representações alegóricas ou até jocosas. A fachada principal da igreja, orientada para o oeste, está dividida em 2 registros separados por um friso. No inferior surge o portal principal, em arco de volta perfeita. O portal é envolvido por uma arquivolta côncava decorada com grotescos e é ladeado por 2 colunas torças, revelando talvez a influência do gótico isabelino trazida pelos mestres canteiros espanhóis. Sobre o portal existe um nicho, encimado por baldaquino, no qual está uma imagem da Virgem que pertencia à capela de Nossa Senhora da Apresentação, que aqui existia antes da construção deste templo. A fachada é encimada por um pequeno frontão semicircular, revestido parcialmente com placas cerâmicas azuis e brancas. O interior da igreja está dividido em 3 naves cobertas por tetos em madeira, sendo a central mais alta. Segue tardiamente o esquema típico do gótico mendicante. As naves surgem repartidas em 5 tramos, formados por arcos suportados sobre pilares facetados, com capiteis cordiformes e ornamentados com motivos vegetalistas. Nas colunas, a meia altura, surgem anéis de decoração fitomórfica. As paredes são em cantaria de granito e o coro alto, a toda a largura da igreja, tem balaustrada em madeira. Sob o coro fica o batistério, acessível através de arco de volta perfeita, onde surge uma pia batismal talhada em granito com caneluras diagonais e um friso saliente. Na parede do lado da epístola encontra-se uma capela retabular dedicada a Santo António, e na parede oposta existe uma outra capela, de estrutura similar, dedicada a Nossa Senhora da Boa Viagem.
O altar colateral do lado do Evangelho, em talha de estilo maneirista, está dividido em 2 registros e repartido em 3 eixos separados por colunas torças. Em redor do nicho, que contém a imagem da Virgem, surgem painéis quinhentistas que representam cenas da vida de Cristo. O conjunto é encimado por frisos de acantos e querubins. A capela morta, em forma quadrangular, e é coberta por uma abóbada de aresta, artesoada e decorada no fecho com as armas de Dom Manuel I. Nela surge também a assinatura de Gonçalo Lopes, mestre construtor que a erigiu em 1552. O retábulo mor é em talha dourada, executada pelo mestre Francisco Machado em 1722. Nas paredes permanecem alguns dos painéis de azulejos setecentistas, da autoria de António Rifardo. Apesar do impulso régio, a Igreja de Santa Maria de Azurara foi uma obra essencialmente custeada pela comunidade local, gente do mar que vivia da pesca e da construção naval. Este admirável templo, a partir de cujo adro se pode avistar a vastidão do Oceano Atlântico, encontra-se classificado desde 1910 como Monumento Nacional. Muito obrigado por ter vindo conosco à descoberta de Portugal. Se gostou do vídeo, por favor clique em gosto e subscreva o canal para acompanhar as nossas novidades.